Participamos hoje do lançamento, eu e a senadora Vanessa Graziottini, do anúncio do lançamento do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Ministério da Justiça. Foi uma solenidade muito importante. O plano será implementado pelo governo federal, unindo os esforços das 3 pastas. Além do Ministério da Justiça, participam, portanto, as Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres. Na oportunidade, nós entregamos pessoalmente o relatório da CPI, da nossa CPI, senador Paulo Davim, aos ministros. O nosso relatório foi muito bem recebido pelo ministro da Justiça, que determinou que o grupo de trabalho de formulação legislativa tivesse no nosso projeto a referência para que nós pudéssemos debater este assunto do ponto de vista legislativo aqui na Casa. Ou seja, o projeto que nós elaboramos coletivamente na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado passará a assumir a prioridade da atuação, da intervenção, da discussão nesses 3 ministérios e destes para com o Congresso Nacional, especificamente o Senado Federal. Na fala do ministro, foram divulgados dados recentes sobre tráfico de pessoas. Entre as estatísticas divulgadas, há de que foram identificadas 2.072 vítimas entre 2005 e 2011. Indiciadas 381 pessoas por tráfico, principalmente de mulheres, e efetuadas 158 prisões, apesar de todas as dificuldades em reunir provas contra esses crimes. Também foi registrado que serão fortalecidas as centrais de atendimento às mulheres, o Disque 180 e dos Direitos Humanos, Disque 100, criados 10 novos postos de atendimento nas regiões de fronteira, ampliados os programas de capacitação de agentes que atuam nessa área e a fiscalização e o combate ao tráfico de pessoas em todo o país. Todas essas iniciativas vão ao encontro da proposta que apresentamos no relatório da CPI, que visa a criação de um marco legal para o enfrentamento do crime de tráfico de pessoas, partindo do conceito de que é necessário ações de prevenção ao tráfico, de punição e de proteção às vítimas. Este é o conteúdo essencial do projeto que a nossa CPI formulou. Na primeira parte do projeto, do nosso relatório, nós exatamente dispomos sobre a prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas. Fazemos isso definindo o que é tráfico de pessoas na legislação brasileira, da seguinte forma: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de explorar alguém para remoção de órgãos, tecido ou partes do corpo, trabalho em condições análogas à de escravo, servidão por dívida, casamento servil, adoção ilegal, exploração sexual e qualquer forma que acarrete ofensa relevante à dignidade da pessoa ou à sua integridade física. Essa discussão, daquele momento até então, já tem avançado. Já se pensa em incorporar o conceito que deve estar presente no texto da compra de pessoas, também caracterizada como crime. Além das medidas visando a tipificação do crime que eu aqui destaquei, o nosso projeto destaca medidas que visam prevenir o tráfico, com a adoção de medidas
e de políticas públicas de maneira integrada e intersetorial nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura, direitos humanos, dentre outras. Também, além disso, a necessidade de oferecermos soluções para a apreensão e destinação de bens produtos do crime de tráfico de pessoas, exatamente para que nós possamos punir de todas as formas. E nos dedicamos num capítulo inteiro da nossa proposta de lei à proteção à vítima do tráfico de pessoa, com a definição da assistência à vítima do tráfico de pessoas, atendendo aos seguintes objetivos específicos: a proteção e assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas, a assistência consular às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas, independentemente de sua situação migratória e ocupação, o acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de pessoas, a reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, formação profissional e ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas, a reinserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes vítimas de tráfico de pessoas e tantas outras medidas, deputado Paulo Davim, que me solicitam à parte, que nós entendemos, ao longo desse processo de um ano de trabalho, da necessidade de incorporar aqui como medidas indispensáveis para que o Brasil pudesse realmente ser dotado de um marco legal que pudesse enfrentar este crime de maneira ampla, democrática, podendo ter a participação, como disse, intersetorial de diversos ministérios, mas auxiliando o governo no seu segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E destaco para um projeto de resolução, dentre outras medidas que definimos aqui, que é aquele projeto de resolução que obrigaria ou convidaria o ministro da Justiça anualmente a se apresentar diante da Comissão de Direitos Humanos desta Casa para prestar contas do alcance das metas definidas no plano de enfrentamento e do seu do desenrolar dessa política em nosso país, prestando conta, portanto, da meta a que se definiu. Dou uma parte ao senador Paulo Davim, rapidamente. Senadora Lídice, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento e dizer que todos nós que fizemos parte da CPI do tráfico de pessoas, nós chegamos ao final dos trabalhos, apresentamos e votamos o relatório final e saímos com a consciência tranquila do dever cumprido. A CPI que rodou este país inteiro, por onde passamos, a CPI deixou sua contribuição efetiva, uma contribuição verdadeira para enfrentarmos este crime que acontece no Brasil e no mundo, que passa, na maioria das vezes, desapercebido. E esse instrumento que a senhora apresenta, que foi consignado pelo trabalho realizado na CPI, eu acho que é um instrumento valiosíssimo para enfrentarmos esse tipo de crime. Eu acho que é uma contribuição de grande alcance que a CPI e Vossa Excelência está dando para o Brasil. Quero, inclusive, dentro do bom rastro que a CPI deixou, quero dar um testemunho. Ontem mesmo eu participei lá em Natal de uma reunião com o Ministério Público Estadual, com a Polícia Federal, com o Conselho de Direitos Humanos,
com a Polícia Civil a respeito daquele caso das 5 crianças de um bairro de periferia, o bairro do Planalto, que essas crianças sumiram há 13 anos atrás e até hoje o caso não foi esclarecido. E eu posso lhe garantir, senadora Lídice, que depois da passagem da CPI, que esteve lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, por 2 ocasiões, este caso tomou outro rumo e avançou verdadeiramente. E eu estou absolutamente convencido que a contribuição que a CPI do tráfico de pessoas deu para este caso em particular foi enorme. E eu estou convencido que chegaremos a um final conclusivo, porque a sociedade precisa de respostas e essas respostas às autoridades com a que nós queremos. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, senhor presidente. Eu agradeço e destaco o compromisso assumido pelos ministérios de que farão esse debate, tendo como base essencial o trabalho realizado pela CPI do tráfico de pessoas do Senado Federal. Muito obrigada, senhora presidente.